Vocês estão tudo bem? Vamos falar um pouco hoje sobre um povo muito importante para a história do Brasil, que é os Iorubás. Povo igualmente importante na formação cultural do Brasil. Os Iorubás, eles construíram uma civilização muito urbana, marcadamente urbana. Eles criaram várias cidades, com várias ruas, avenidas, mercados muito importantes e bastante movimentados naquela região onde eles se formaram na África. Entre as principais cidades iorubás daquela época estavam Ifé, Queto e Oió, que era a capital política dos iorubás. A força econômica dessas cidades iorubás vinham praticamente, sobretudo, do comércio. Seus comerciantes, que variavam entre homens e mulheres, circulavam por terras e pelos rios em canoas carregadas de produtos que vinham da floresta, como pele de leopardo, pimenta, marfim, noz de cola, e além de objetos de couro, metal e marfim, confeccionados por artesãos daquelas cidades. Na cidade de Oió, por exemplo, capital política dos Iorubás, haviam bairros especializados em cortume, ou seja, em curtir couro, um lugar onde curtiam os couros e faziam utensílios de couro. A serralharia, havia fundição para fazer objetos de ferro, enfim, eles utilizavam esses objetos para então comercializar e aumentar ainda mais o mercado, a especialidade deles. Eles eram bem-sucedidos no comércio. Ifé, que teve seu período de maior esplendor entre os séculos 12 e 15, era a cidade sagrada dos Iorubás. Era a capital religiosa, enquanto Oió era a capital política. Ifé era a cidade sagrada, a capital religiosa. E é vista por eles até hoje como um umbigo do universo, onde surgiu a vida, onde surgiu o universo. Eles acreditam que lá é o umbigo do universo. Daí a importância espiritual de Ifé para todas as comunidades iorubás da África e no Brasil. As comunidades iorubás, eles veem Ifé como uma cidade sagrada. E em Ifé, o poder político e religioso era exercido pela mesma pessoa. Nessa cidade, quem exercia o poder político e religioso era chamada de o Oni. E ele administrava a cidade, distribuía a justiça e era o responsável pelos cultos religiosos, visando sempre as boas colheitas. O cara, ele era muito importante e era o chefe daquela cidade, chefe tanto político como chefe religioso. Era o Oni também quem confirmava a autoridade dos líderes de outras cidades iorubás, como lá na cidade de Queto e na cidade de Oió. Quando alguém chegava ao poder numa dessas duas cidades ou em outras cidades iorubás, eles tinham que se dirigir até Ifé, ou seja, eles tinham que ir até essa cidade para então essa autoridade deles ser confirmada pelo Oni. Para você ver a importância desse rapaz. Ele era basicamente como o Papa na Idade Média. Quando um rei proclamava-se rei em algum reino da Idade Média, ele tinha que ir até Roma e ser coroado pelo Papa. Ou então o Papa ia até o reino dele e coroava ele. Ele era praticamente um Papa, só que na religião dos Iorubás. Apesar de compartilharem, os Iorubás, a mesma língua e possuírem a base cultural comum, os Iorubás nunca comporam um estado poderoso, um império, um reino muito grande, muito centralizado. A semelhança dos antigos malimeses, por exemplo. Eles não conseguiram fazer um império como um império Mali. As suas cidades eram cidades-estados, cidades independentes. Como os especialistas no assunto dizem, são cidades-reinos. E as cidades iorubás não formaram uma unidade política, eram independentes uma das outras, justamente o que significa cidades-reinos ou cidades-estados. E aqui no Brasil, segundo o estudioso Pierre Verger, foi principalmente em 1830, quando os muçulmanos destruíram a cidade de Oió, capital política dos iorubás, que eles foram trazidos para o Brasil como escravos, tendo entrado ali no porto de Salvador. E entre os iorubás que chegaram, entre os iorubás aqui chegados, haviam muitos sacerdotes, haviam príncipes, princesas, líderes políticos e até mesmo artistas iorubás, que foram empregados, sobretudo, trabalhando forçadamente, claro, como escravos, em trabalhos urbanos e domésticos na cidade de Salvador e no recôncavo baiano. Embora trazidos à força
em condições adversas, né, condições violentas, os iorubás fizeram história e arte em solo brasileiro. A arte de matriz iorubá pode ser vista em várias regiões do Brasil, mas é a Bahia seu principal polo de radiação. Lá nasceram ou vivem alguns dos grandes nomes da música, das artes plásticas de matriz iorubá. Por exemplo, na música nós temos vários artistas herdeiros da tradição iorubá, como os integrantes dos blocos Olodum, que é um bloco muito famoso na cidade de Salvador, lá na Bahia, e também o grupo Ilá Aie, também é muito famoso naquela região, não tão famoso quanto o Olodum, eu acredito. E a cantora Margarete Menezes, também ela faz parte do grupo de músicos que fazem parte do grupo dos iorubás, descendentes dos iorubás, lá da região da África. Nas artes plásticas também temos vários nomes importantes, como os escultores Emanuel Araújo, muito conhecido pelas suas esculturas, e o mestre Didi, que ele também é muito conhecido pelas suas esculturas lá na região da Bahia e também no Brasil e no mundo inteiro. Os dois, ambos, são conhecidos no Brasil inteiro e no mundo inteiro. Para quem faz parte desse ambiente de artes plásticas, eles são referência no mundo inteiro. E os pintores, temos exemplo aqui dois pintores muito famosos, o Caribé e também o Menelau Sete, conhecido como Picasso do Brasil. Então todo esse assunto que nós vimos nessas aulas sobre os povos africanos, os povos da África, foi justamente para você observar, para nós entendermos que a África não é um lugar onde existe fome, onde existe só somente savana, o Rei Leão e tal. Nós temos que entender a África como uma diversidade cultural, uma diversidade de povos enorme. Eu falei de 3 povos, mas eu poderia falar de vários outros povos dentro do território africano. Mas espero que vocês possam compreender que a África é muito mais do que aquilo que a mídia oferece. A África é uma riqueza cultural enorme, gigantesca, do qual é importante que você busque para compreender, tirar e quebrar os seus preconceitos. Eu acredito que seja mais importante é você quebrar os preconceitos que nós temos das religiões de matrizes africanas, das culturas de matrizes africanas, das culturas afro-brasileiras, e nós precisamos quebrar esses preconceitos que foram construindo no decorrer da história. Por isso, pessoal, é importantíssimo que aprendamos sobre a história da África, porque a história da África também é nossa história. Também faz parte da nossa formação cultural como brasileiro. Vocês viram, desde os malineses até os iorubás, tanto os bantos também, são povos que influenciaram em nossa cultura, povos que influenciaram em quem nós somos e perceberam também a riqueza cultural gigantesca e diversa que é a África. Espero que vocês tenham gostado e espero que vocês possam buscar mais, é claro, possam ler e sempre buscar mais sobre essa história. Tá bem? Ok? Então, até a próxima.